Olá, estamos juntos para esse momento muito especial. Vamos celebrar a ceia do Senhor, a ordenança de Jesus Cristo que nós nos lembrássemos do seu sacrifício pelos nossos pecados, comendo do pão e bebendo do cálice. Se você ainda não separou o seu cálice, o seu pedacinho de pão, dá uma pausa no vídeo, vai providenciar isso e em seguida nós continuamos. Eu gostaria de dirigir você no primeiro momento numa canção que declara que nós temos um imenso amor da parte do Senhor. Esse amor nos conquistou, sua graça em Cristo Jesus nos salvou. Através dessa canção, numa atitude de oração e adoração, junto comigo, você se prepare para comer do pão e beber do cálice. Laços de amor. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir a tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, e teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir a tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim que se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus, Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos reunidos virtualmente em Teu nome para celebrarmos a ceia do Senhor. Agradecemos pelo precioso sacrifício realizado na cruz do Calvário em favor de nós, pelos nossos pecados, para nos salvar e nos redimir. Abençoe-nos nesse momento em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses, no capítulo 2, o versículo 14. Eu gostaria de refletir brevemente neste texto antes de comermos do pão e bebermos do cálice. Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária.
Esse texto fala da nossa situação natural perante Deus. A nossa condição diante do Senhor é de réus culpados. Esse texto nos mostra, quando diz que temos uma escrita de dívida contra nós, mostra que nós temos ficha suja. Nós somos ficha suja diante de Deus. Há um registro de acusações contra nós, porque nós somos pecadores. Incontáveis são os nossos pecados, os seus e os meus, dia após dia. Pecamos em pensamentos, em palavras, em ações. Pecamos por omissão, deixando de fazer aquilo que Deus exige de nós. E não somente os nossos pecados são incontáveis, como também eles são profundos, infinitamente profundos. São pecados realizados que ofendem aquele que tem uma dignidade infinita. Então são pecados de profundidade infinita. Nós quebramos a lei de Deus, o Deus santo e justo que promulga uma lei santa e justa. Nós quebramos a sua lei e, sendo ficha suja, a minha sentença e a sua sentença é a sentença de morte. Mas há uma boa notícia, porque esse texto diz que ele cancelou e removeu pregando esse registro de acusações. Ele pregou esse registro de acusações na cruz. O credor celestial, o Senhor Deus, ele perdoou a nossa dívida, ele assumiu pagar a nossa sentença. O seu filho foi pregado naquela cruz. A nossa parte é tão somente aceitar de todo o coração, humildemente, este sacrifício realizado em nosso lugar como suficiente. Eu quero dar um exemplo para você. Há muitos anos atrás, eu e minha esposa queríamos fazer uma viagem para o Rio de Janeiro, visitar a irmã dela, descansar um pouco na praia. Nós não tínhamos muitos recursos, o nosso carro não estava em condições de fazer essa viagem. E meu sogro emprestou o carro dele para nós irmos. Eu não sei se você já foi ao Rio de Janeiro de carro, mas quando está chegando lá com uma certa ansiedade para no fim da viagem chegar logo, existe um lugar chamado Serra das Araras. E ali, se você bobear, você leva multa. E foi o que aconteceu comigo. Tomei 2 multas em seguida. E para piorar, com o carro do meu sogro. Depois que nós fizemos a viagem, retornamos, as multas chegaram, eu fiquei sabendo das multas. E o fato é que eu não tinha dinheiro nem para ter um carro para viajar. Com muita dificuldade, paguei a viagem, não teria dinheiro para pagar aquelas multas. Meu sogro olhou para mim e disse: pode ficar tranquilo, eu resolvo esse problema. Olha só, as multas pagas pelo sogro. Eu andei no carro dele, eu tomei multas que tinham que ser pagas e não podia pagar, e ele mesmo perdoou estas dívidas, mas ele perdoou pagando do próprio bolso. O Senhor, quando nos oferece o perdão dos nossos pecados, ele não simplesmente anula a nossa sentença. Ele não simplesmente varre a nossa culpa para debaixo do tapete. Ele assume a dívida, e foi o que ele fez naquela cruz. Ele estava assumindo a nossa culpa, a nossa sentença, o nosso castigo. A minha parte foi aceitar o favor não merecido que meu sogro me fez naquele momento, me ajudando muito. As multas eram altas, ia ser complicado para mim pagar. A nossa multa para com Deus é impagável, a nossa dívida é a sentença de morte, mas a nossa parte é crer e aceitar que Ele pagou esta dívida por nós. E com isso em mente, eu convido você a comer e beber da ceia do Senhor agora, como um sinal de crença, uma declaração de fé na suficiência do sacrifício de Jesus Cristo pelos seus pecados, e como um ato de expressão de gratidão por tudo aquilo que aconteceu naquela cruz. Portanto, pegue o pão que você tem aí, nós vamos comer juntos nesse momento deste pão, e este pão representa o corpo de Cristo que foi castigado em nosso lugar. Vamos juntos, em memória do sacrifício de Jesus Cristo, comer deste pão.
Jesus diz no Evangelho para nós dividirmos o pão e comermos. Ele é o corpo de Cristo sacrificado por nós. E no Evangelho, Jesus também diz para dividirmos o cálice. Portanto, pegue o seu cálice. Este cálice representa o sangue de Jesus, sinaliza o sangue de Jesus, é um memorial do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz como pagamento pelos nossos pecados. Jesus disse que este cálice é a nova aliança no sangue dele, a aliança que nós temos com o Senhor. Há um registro de acusações contra nós, que foi totalmente removido e tirado de nós e lançado sobre Cristo, nosso Salvador. Bebamos em memória deste sacrifício. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, somos gratos por esse momento tão simples, singelo, mas tão profundo, tão valioso para nós. Obrigado, Senhor, por podermos comer deste pão, beber deste cálice, havendo um significado nisso tudo. A realidade do Teu amor, da Tua graça, da Tua compaixão e do perdão do Senhor estendido a nós. Obrigado, Senhor, porque não podíamos quitar a nossa própria dívida. Havia uma sentença de morte declarada contra nós, mas o Senhor carregou a nossa morte na cruz. Com coragem e amor se entregou pelos nossos pecados. Por isso nós Te louvamos, declaramos que cremos nisso, aceitamos Teu sacrifício e somos gratos e Te adoraremos hoje e para sempre, pelo grande amor do Senhor por nós. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Que Deus te abençoe.